Bem-vindos, meu nome é Humberto Wendling e hoje eu vou tratar de um princípio denominado a regra dos 21 pés. Esse princípio foi demonstrado em 1983 pelo sargento Dennis Turrell num artigo denominado How Close is Too Close, ou Quão perto é tão perto. Na época havia uma crença de que uma pessoa com uma arma de fogo sempre venceria um conflito contra alguém armado com uma faca. Era senso comum também que se o policial confrontasse o indivíduo com uma faca a uma distância muito longa, ele seria processado por homicídio porque na ocorrência não haveria uma ameaça letal iminente nem atual. Mas se o policial também esperasse muito tempo ou confrontasse esse indivíduo com uma faca numa distância muito curta, certamente ele seria esfaqueado e morto. O pesquisador quis determinar a distância na qual um homem adulto, saudável e com um caminho livre representaria uma ameaça real ao policial. Então, ele teve que considerar o tempo disponível. Ele levou em consideração o tempo em que um policial, um considerado bom atirador, gastava para poder sacar a arma do coldre, apresentar essa arma e disparar 2 vezes no centro do alvo. Um tempo estimado, na época, entre 1 segundo e 1 segundo e meio. Nesse tempo, então, as pessoas que participaram do teste conseguiram percorrer uma distância, já convertida aqui no sistema métrico, de 6,4 metros, entre 1 e 1 segundo e meio. Coincidência ou não, essa distância de 6,40 metros é a mesma distância utilizada por esse policial considerado bom atirador para realizar os seus 2 disparos. Isso implica dizer que quando esse policial conseguisse sacar sua arma e realizar os 2 disparos, o agressor com a faca já teria percorrido a distância total e encontrado o policial. O pesquisador então determinou que essa distância de 6,40 metros era considerada uma zona de perigo e deveria ser uma área evitada pelo policial. O pesquisador também concluiu que numa distância como essa e no tempo disponível, mesmo considerando o atirador um excelente atirador, o policial não conseguiria ter o mesmo desempenho que teria numa situação convencional, ou seja, no tempo disponível, realizar os 2 disparos. E ainda que conseguisse realizar os 2 disparos no centro do alvo, provavelmente isso não teria um efeito imediato, por causa do princípio da inércia, ou seja, esse corpo em movimento tenderia a permanecer em movimento por alguma distância, o que representaria também um perigo para o policial. Então ele fez algumas considerações numa situação como essa aqui. A primeira delas é que o policial deveria manter o estado de alerta, a capacidade de avaliar e reavaliar a situação. Segunda providência, procurar sempre, quando confrontado com o indivíduo armado com uma faca, uma proteção, uma viatura, uma mesa, uma cadeira, uma lata de lixo, qualquer coisa que possa ser colocado no meio do caminho, que não deixe o caminho livre para esse agressor chegar até o policial, porque assim, tendo que contornar ou sendo impedido de chegar até o policial, o tempo de reação do indivíduo aqui aumentaria, bem como a distância a ser percorrida. Ele sugeriu também que o policial aumentasse essa distância para não correr o risco de ser envolvido pela zona de perigo. Outra consideração em relação à questão da arma de fogo é que o policial deveria, em vez de manter a arma no coldre, deixar a arma no que nós chamamos aqui de posição 3, ou posição de retenção, ou posição de expectativa. Também sugeriu que o policial realizasse comandos verbais, do tipo largue a arma, pare, alguma coisa dessa natureza. Então, se o policial falhasse no estado de alerta, na proteção, na distância, na arma na posição 3 e nos comandos verbais,
Ele poderia, à medida que o ataque ocorresse, e enquanto sacasse a arma, ele desse um longo passo para trás, visando acrescentar pelo menos aí alguns centímetros, na expectativa de disparar e realizar alguns acertos no alvo. O que o pesquisador também sugeriu, considerando que o policial não é pago para fugir, ele chamou de retirada tática ou recuo tático, ou recuo estratégico, que seria obviamente você virar de costas e ganhar distância correndo, né? Até porque correr de costas é mais lento do que correr de frente. Atualmente já existem outras sugestões para você lidar com uma situação como essa se você estiver trabalhando dentro ou no limite da zona de perigo, que é a distância de 6,40 metros. Alguns sugerem que você quebre o padrão determinado pelo agressor. Em tese, essa pessoa que vai te agredir vai te perseguir numa linha reta. Se você muda a sua posição, certamente essa pessoa vai precisar se reorientar, pensar no que fazer de novo para colocar em ação um novo comportamento, que é mudar a direção. Isso pode fazer com que você ganhe algum tempo. Outros sugerem, por exemplo, que você faça um rolamento à frente. O indivíduo vai te atacar com uma faca e você faça um rolamento à frente. E nesse rolamento você tenta sacar sua arma e confrontar o agressor com uma faca. Virar e correr, como eu já disse, a retirada tática, a retirada estratégica. Você também poderia, já demonstrado pelo instrutor, deitar de costas e, enquanto se protege utilizando as pernas, sacar sua arma e tentar ser o mais efetivo possível. De qualquer forma, o que o pesquisador pretendeu demonstrar é que para você ser consistente numa distância tão curta, num tempo tão curto, com um agressor armado com a faca, que pode se aproximar de você no mesmo tempo que você tem para poder sacar e realizar os 2 disparos, é a qualidade e a consistência do seu treinamento, que é preciso treinar, treinar, treinar. Outra curiosidade em relação ao estudo, mas que não foi objeto da avaliação do pesquisador, é que o dobro da distância não significa o dobro do tempo. Então aqui 12,8 metros. Nesse primeiro segmento, vamos colocar aqui o tempo maior. O indivíduo correria 6 metros e 40 centímetros em 1,5, em 1,5 segundos. O que não é verdade para esse segmento, porque aqui o indivíduo está saindo de uma posição estática, mas quando chega aqui, ele não para e continua. Ele simplesmente segue o caminho de maneira uniforme, provavelmente num espaço tão curto, ainda ganhando aceleração. Para demonstrar isso, uma pesquisa de 1996 demonstrou os seguintes tempos para corridas e distâncias. Eu vou colocar aqui para vocês num quadro em separado. Uma pesquisa de 1996. Diz o seguinte: para uma distância de 4,5 metros, o indivíduo gastou 1,28. Para uma distância de 6 metros, ele gastou 1,57, bem parecido com a pesquisa do sargento. Para uma distância de 7,6, o indivíduo gastou 1,79. Para uma distância de 9,1 metros, o tempo foi de 2,6. O dobro do tempo não significa
o dobro, aliás, o dobro da distância não significa o dobro do tempo, porque se fosse assim, o tempo aqui deveria ser 2,50 alguma coisa. Né? Deveria aqui ser 2, arredondando, 2,56. Mas é menos do que isso. Nesse mesmo estudo, a gente tem que considerar a lei de Murphy no trabalho policial. Eles consideraram o seguinte, que o indivíduo, para sacar a arma do coldre e realizar um disparo num alvo grande, ele gastou 1,9. E saindo da posição 3, ele gastou 1,15. Ocorre, pessoal, que essa avaliação do saque do coldre ou do disparo no alvo grande saindo da posição 3 ocorreu a uma distância de 4,5 metros. Ou seja, o policial saindo com a arma do coldre não conseguiria realizar o seu disparo nessa distância porque o indivíduo já teria percorrido e o alcançado bem antes disso. Teria alguma chance de enfrentar a situação saindo da posição 3 a 1,40 m, porque aí o agressor estaria aqui no limite, forçando o policial provavelmente a atirar com uma mão ou realizar o tiro instintivo. E onde se enquadra o nosso treino atual, nas maiorias das polícias? Uma distância de 7 metros, com a expectativa de realizar 2 disparos no centro do alvo, no tempo máximo de 2 segundos. Isso significa que se o policial conseguir realizar pelo menos um dos seus disparos, o agressor vai ter vencido, pelo menos inicialmente, mais da metade da distância até alcançar o policial. Se os disparos não forem efetivos ou não surtirem efeito, nesse tempo de 2 segundos, o agressor já vai ter vencido a distância de pouco mais de 9 metros. O que nem o estudo de 1996 e o artigo de 1983 levou em consideração, certamente porque não era o propósito da pesquisa, era o ciclo OODA, que surgiu aí em meados da década de 50, pouco mais que isso, e as descobertas que estão no livro chamado Ferimentos Balísticos, do escritor chamado Vincent de Maio. O que ele diz num trecho do seu livro? Que mesmo que o indivíduo não seja incapacitado, mas seja atingido no coração e tenha esse órgão destruído e a irrigação sanguínea seja estancada imediatamente, uma pessoa tem ainda entre 10 e 15 segundos de oxigênio no cérebro que permite uma ação voluntária e deliberada. Isso significa que se o indivíduo correr na sua direção, chegar naquilo que foi determinado agora, nesse caso aqui, a sua zona de perigo, e você conseguir realizar os 2 disparos no coração, esse indivíduo ainda vai, se você estiver aqui, ter 1 segundo, menos ainda de 1 segundo, porque ele está em movimento, para alcançar e algo em torno de 10 a 15 segundos ou para te perseguir ou para te esfaquear.
Colocando isso em termos de corrida, vamos pensar na situação mais favorável, 10 segundos vão permitir, nessa circunstância aqui, que um agressor corra aproximadamente aí uns pouco mais de 42 metros. E nesse caso aqui, que ele corra alguma coisa em torno de 38 metros. De qualquer forma, são 10 segundos que o indivíduo pode continuar golpeando o policial após ser atingido e ter o seu fluxo sanguíneo interrompido. Vamos lá, continuando então, pessoal, vamos só limpar o quadro aqui para a gente poder tratar a questão do ciclo OODA. Vamos lá, o ciclo OODA foi criado pelo Coronel Boyd, que era piloto de caça da Força Aérea Americana e que tinha como foco principal o combate aéreo. Tem relação com o tempo de ação e o tempo de reação. Então, o O de observação, num ciclo, orientação, decisão e ação, sempre num ciclo contínuo. Então, voltando à nossa distância, a nossa zona de perigo de 6,40 metros para um tempo variando entre 1 e 1,5 segundos. O que esse conceito diz? Que o indivíduo, vamos colocar aqui o agressor com uma faca e o policial. Os dois estão num processo de observação e de orientação. O agressor com uma faca observa o policial, se orienta em relação ao policial, muda de posição, testa o policial, não obedece os comandos, muda a posição da faca. Então ele decide o que fazer e toma uma ação. Essa ação é efetivamente a corrida em direção ao policial. O policial está alheio às questões de observação, orientação e decisão do agressor. Então, o policial só inicia o seu ciclo OODA quando a ação do agressor tem início. Percebendo, através da observação, a corrida com o objetivo de atacar o policial, é que o policial então vai observar, se orientar, entender que aquilo ali é uma ameaça letal, decidir o que fazer e efetivamente fazer. Nesse caso, então, a ação é do agressor e o policial está numa condição de reação. Só nesse instante é possível perceber o que não foi tratado, pelo menos no artigo, se o ciclo OODA foi considerado no trabalho de 1983. Já é possível perceber, inclusive, o ditado é que a ação é sempre mais rápida que a reação, e é em virtude desse conceito que provavelmente, ou a gente pode até afirmar, que o agressor vai ganhar alguma distância, né, e tempo antes que o policial consiga fazer alguma coisa. Isso significa que talvez, né, numa situação real, o agressor consiga cobrir uma distância maior ou tenha, nesse mesmo tempo aqui, alcançado o policial antes que o policial consiga mesmo sacar sua arma. Testes em laboratório sugerem, pelo menos nos vídeeos que já circulam no YouTube, patrocinados por instituições policiais internacionais,
que o indivíduo consegue até sacar sua arma e realizar um tiro instintivo. Nesse caso aqui, o ciclo ODA foi relativamente considerado, porque o start para o policial poder sacar sua arma do coldre e atirar ou sair da posição 3 e realizar o disparo era uma luz que ficava próxima ao alvo. A luz, então, era o estímulo de observação que aquele policial precisava para iniciar o seu ciclo, o que não ficou determinado no artigo do pesquisador que determinou a regra dos 21 pés. Se na sua instituição você tiver o instrutor ou a própria academia o interesse de determinar uma política de melhor distância numa situação como essa, um indivíduo armado com uma faca, que pode ser necessariamente não precisa ser um indivíduo, um criminoso, pode ser uma pessoa com algum problema mental, uma pessoa com algum distúrbio naquele momento ali. Mas se a sua instituição, ou se você quer testar isso de novo, refazer esse processo, é importante que você não utilize o estímulo sonoro, ou seja, que durante a atividade, para determinar a distância e o tempo, você não utilize um apito ou comando de voz. Nessa situação, entra aí as tecnologias Airsoft e Simunition, que você vai poder trabalhar a técnica force on force, né? Policial contra policial simulando um agressor com uma faca. Isso aí vai permitir que o policial trabalhe, como já foi dito, a observação, a orientação, a decisão e a ação. Outro tópico que não foi abordado nos dois estudos é o efeito ou os efeitos do estresse e toda a problemática relacionada com isso. Primeiro, a perda da visão periférica, a incapacidade de estimar a distância e de perceber a profundidade do objeto, a perda da capacidade auditiva, ou ouvindo, ou tendo essa capacidade exacerbada ou muito diminuída, a perda da habilidade motora fina e complexa, que são exatamente as habilidades necessárias para você poder realizar todo esse procedimento de saque, empunhadura, apresentação, acionamento do gatilho e tiro preciso ou o tiro mais efetivo possível. Só uma situação real ou estudos de caso vão poder determinar se o estresse do criminoso ou do agressor seria capaz de aumentar em razão do estímulo hormonal o percurso que ele conseguiria correr num tempo menor e se isso teria impacto no aumento do tempo para o policial poder sacar e realizar seus disparos, na expectativa de ter alguma precisão e algum efeito viável. De qualquer forma, pessoal, o livro Sobrevivência Policial, nesse aspecto de um agressor com faca, sugere como distância mínima 7 metros. Nós estamos trabalhando aqui no limiar, né? E uma distância ideal, mas que não precisa ser exatamente essa, podendo ser mais, de 10 metros. Até para que o policial tenha a capacidade de realizar a sua retirada tática. Como informa um amigo, o objetivo da polícia é salvar vidas. A vida do policial, a vida do público e inclusive a vida do agressor, que pode ser apenas uma pessoa com algum tipo de sofrimento emocional, desde que isso não represente um risco letal para o policial e para as pessoas inocentes. Nesse sentido, o policial, sem abrir mão da sua arma de fogo, os colegas que estão próximos à ocorrência podem utilizar as tecnologias menos letais, como o taser ou uma espingarda com munição de borracha, para poder conter esse indivíduo numa circunstância como essa antes que ele represente um risco e antes que a polícia tenha a necessidade de utilizar o armamento letal para sanar e terminar a ocorrência. Penso que até seria viável, na ausência desses instrumentos, do taser e da espingarda com a munição menos letal, que é uma obrigação de toda instituição fornecer para cada policial, a utilização com o intuito de salvar uma vida inocente, apesar de estar num episódio de sofrimento,
de uma granada de efeito moral ou até uma granada de gás lacrimogêneo. Assim, seria possível que a pessoa largasse a faca ou entrasse em desespero e definitivamente cooperasse com a polícia. Então, pessoal, esse foi o objetivo dessa nossa conversa. Até a próxima e obrigado. Drop the knife! One at gunpoint, here's a knife. Drop the knife! Do it now! Drop the knife! Drop it! On the ground, drop the knife now! Drop the knife! I don't want to hurt you. Please drop the knife! Jeremy, drop the knife! Drop the knife, man! Man, drop the knife, please. Jeremy, drop the knife. Drop it! Jeremy, drop the knife. Jeremy, please drop the knife. Listen, man, drop the knife. I do not want to hurt you. Drop the knife. Please do it now. Drop the knife. Jeremy, listen to me. Listen to me. You don't want to do this, man. Drop the knife. Do it now. Drop it. Drop the knife, man. Drop the knife, man. Drop the knife. Jeremy, there are tons of options. You drop the knife. Drop the knife. Do it now. Drop the knife. Drop the knife. Jeremy, drop the knife. Drop the knife. Drop the knife, man. Do it now. Drop the knife. Jeremy, listen to me, man. Listen. You drop the knife. Do it now. Drop the knife. Drop the knife, Jeremy. Drop it. Drop the knife. Please drop the weapon. Drop the knife. Do it now. Drop the knife. I'm gonna try taser. Drop the knife, man. 329 print me. CSU has one at gunpoint. Prospect, about 500 east. Correction west. Please drop the weapon. Do it now. Drop the knife. Okay, deploy. Bravo 329, shots fired. I'm coming around. Drop the knife, man. 329, we are at Prospect and Whitcomb. Blue shot away. Officers are okay.